E boa noite mais uma vez, gente. É um prazer muito grande estar com vocês e responsabilidade também por conta de entender e já reconhecer como nós temos aqui figuras, né, profissionais tão queridos e atuantes. Então, essa noite, fazendo uma introdução para o que nós teremos amanhã e na quinta, vai ocorrer a minha fala juntamente com a Isabel, né, uma pessoa muito querida. Eu primeiro vou falar um pouquinho sobre a psicopedagogia e suas interfaces. Quero que seja, na verdade, uma conversa. Quando eu estava preparando, né, pensando no que conversar, no que falar com vocês, talvez a minha fala seja uma fala recorrente, talvez seja algo que nós saibamos já, enfim, mas nós sabemos também, enquanto profissionais da aprendizagem, que cada fala, cada escuta, ela pode ter um novo significado, pode ser ressignificado, pode ter um questionamento, uma reflexão nova. Então, a intenção justamente da minha fala não é necessariamente traduzir ou definir o que é um ser psicopedagogo, embora eu acredite também que a gente reflita muito sobre isso. Eu falo particularmente, e eu acho que se estende até pelas trocas que nós temos em grupos, né? Nos grupos maiores e menores, em grupos de estudo. Então, a intenção é justamente trazer uma fala que leve a gente um pouco a refletir sobre a nossa prática, de maneira que talvez eu ressalte tanto a responsabilidade que tenhamos, né, no nosso fazer, mas que também não deixemos de enxergar o quão importante, necessária e significativa é a nossa função, é o nosso papel. Então, eu trouxe eu preparei slide, eu gostaria até de falar esse slide, mas acho que para me organizar, conhecendo o meu perfil, né? Eu trouxe aqui para me organizar. Melhor. Ok, tá bem, né? Ok. Então, a gente pensou, quando a gente foi fazer o planejamento, a gente pensou nessa entrada e pensou na psicopedagogia e suas interfaces. Poderia ser a psicopedagogia e sua complexidade, poderia ser a psicopedagogia e seus campos de atuação como é o todo, e minha fala hoje é um tanto introdutória. Daí, quando eu estava pensando, organizando o meu pensamento para falar com vocês, eu pensei, fundamento, traga um pouco de quando surgiu a psicopedagogia, enfim. Fizemos isso, inclusive, no nosso encontro no ano passado. Mas a título de contextualização, só trouxe aqui pequenos dados, mesmo como item, só para a gente pensar assim, de onde vem essa profissão? Isso aqui, gente, está muito singularizado, isso aqui é só para pontuar mesmo, só para a gente ter um contexto. A psicopedagogia ela surgiu na Europa. Não vou trazer dados pensando justamente a princípio, na desigualdade, tinha uma questão da desigualdade social e nas diferenças é, de aprendizagem. Quem nomeou a psicopedagogia como psicopedagogia, desculpe a pronúncia se estiver errado, foi Janine Merri, que é uma psicopedagoga francesa, que adotou esse termo, né, em ação terapêutica. Com o passar dos anos, em 1946, nós tivemos os primeiros centros psicopedagógicos que tentavam unir justamente essa ciência, a ciência, a psicologia, a pedagogia, a psicanálise, nesse tratar, nesse fazer. No mesmo período, nós tínhamos os Estados Unidos, mas que tinham um olhar mais clínico, né? E é uma história, gente, muito... eu acredito que todo mundo aqui no curso de pedagogia, a gente tem essa questão da fundamentação, tem história da psicopedagogia. Talvez a gente não dê o olhar que a gente dê hoje nessa prática. Então, é interessante a gente voltar a entender como foi se fazer, como foi construída, né, essa ciência, como foi feito, como foi pensada a psicopedagogia, surgiu de fato, de que forma. Aí, em 1956, teve a primeira formação universitária na Argentina. Nossa influência muito da Argentina. Nós tivemos colegas aqui, não estão talvez aqui hoje, mas num grupo que nós temos que
e outros e muitos outros que tiveram a oportunidade de estudar, de ter formação com Jorge Visca, que é uma referência muito grande, eu acredito que, como para mim, acho que todos aqui, né, tem uma referência grande, a base. E no Brasil, a primeira formação, o primeiro centro, pensando assim, foi em 1970. De lá para cá, vem se construindo a história da psicopedagogia. E quando a gente pensa na psicopedagogia, e se a gente pensar no nosso fazer psicopedagógico, a gente vai entender, e eu reflito muito sobre isso, e no momento que eu estava escrevendo, eu gosto muito de escrever antes de preparar a coisa, eu vou escrevendo o que vem, e eu pensando, gente, o quão eu vou usar a palavra complexa no sentido de tão grande, de quão é, de complexa no sentido do fazer mesmo, dos olhares que nós temos que ter, da nossa ação em relação ao outro, até do que se espera de nós ou de que nós esperamos de nós mesmos nesse fazer. E assim, e a psicopedagogia vem se construindo, vem se firmando, e apesar de tantos anos de luta, nós não temos ainda uma regulamentação, e quanto é necessário a gente estar aqui hoje, e buscar cada vez mais se fortalecer em conhecimento e busca para, na luta mesmo, conseguir, porque são anos na tentativa dessa regulamentação, e uma profissão já vista hoje, muito mais respeitada, mas ainda não regulamentada, né? Enfim, aí eu fiz assim, eu fiquei pensando em perguntas. Como definem a psicopedagogia, né? Como define essa profissão, essa função? E aí eu separei aqui, tem várias, e foi propositalmente, eu não procurei em livros e tal, hoje eu coloquei no Google mesmo. E aí peguei de sites diferentes e que eu peguei essas 3 definições. Uma delas, né, o psicopedagogo busca entender a maneira como o ser humano assimila e processa as informações. Ele é responsável por estudar os processos de aprendizagem humana em várias fases da vida e buscar melhorar os métodos de ensino, tendo como principal finalidade garantir a compreensão dos conteúdos e facilitar o aprendizado. Se a gente parar aqui só nessa definição, entende a grandeza do nosso fazer? Olha, o psicopedagogo busca entender a maneira como o ser humano assimila, ok, e processa essas informações. Quantas coisas estão nessa frase? Quantas coisas estão envolvidas? O quanto a gente precisa olhar, conhecer, só até aqui. Enfim, ele é responsável por estudar os processos de aprendizagem humana em várias fases da vida e buscar melhorar os métodos de ensino, ok, tendo como principal finalidade garantir a compreensão dos conteúdos e facilitar o aprendizado. Depois eu tenho outra definição. O psicopedagogo estuda os processos de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. Ele identifica as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do conteúdo, fazendo uso de conhecimentos da psicologia e da antropologia para analisar o comportamento do aluno. Depois eu venho o psicopedagogo profissional que tem como objetivo potencializar a aprendizagem dos indivíduos. Parando aqui um pouquinho, deixa eu só parar a transmissão. Todas essas definições traduzem o que nós enxergamos do que é o psicopedagogo? Sim? Quem está com... Vocês acreditam que sim. E tendem aí a nossa... E aí eu penso, eu destaco aí em todos os conceitos a palavra aprendizagem. E quando a gente pensa aprendizagem, ontem inclusive foi falado que o processo de aprendizagem, a aprendizagem, esse sujeito que aprende, é o nosso objeto de estudo. A gente estuda, a gente é profissional da aprendizagem. E quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa e quantas coisas estão envolvidas nessa palavra aprendizagem. Uma vez vivo, uma vez ser vivo, eu estou aprendendo. É como a Cibele falou ontem, surgiu até aqui, e a aprendizagem humana. Porque por muito tempo se colocou a aprendizagem, nós e ainda somos direcionados à aprendizagem escolar, porque as nossas demandas geralmente vêm da escola, elas se apresentam, as dificuldades se aparecem e são encaminhadas pela escola. Mas esse sujeito, esse ser, uma vez vivo, ele aprende. E o que está envolvido?
o que é que faz com que ele aprenda ou não? O que é que está nesse processo o que é aprender? O que está nesse processo? Então, é grande. Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa em algo grande, e nesse olhar do psicopedagogo. E, de fato, ele precisa se apropriar, eu não sei se a palavra correta é se apropriar, ou buscar tanto o tempo todo o conhecimento das diferentes ciências. É de você, aí ele cita a antropologia, aí vem a psicologia, como se faz muita coisa, a psicopedagogia, a psicologia e a pedagogia, mas a gente vem aí com a psicanálise, e a gente precisa muito, a gente tem muito conhecimentos linguísticos, entender, vem aí agora a neurociência, que a gente precisa entender a parte biológica, como funciona, e aí nós temos os embasamentos, a dimensão social, a dimensão biológica, social, afetiva, emocional desse sujeito. E aí a gente vê na definição a grandeza, que é esse fazer. Voltou para o início. Tá. E o trabalho do psicopedagogo? O trabalho do psicopedagogo, ele vai ter o quê? Um caráter de seu fazer. Qual o caráter de seu fazer? Ele é preventivo e tem um caráter também interventivo, terapêutico. Preventivo quando? Quando nos nichos e nos campos de atuação que temos, a gente pode estar ali. Até mesmo de ordem clínica, tem uma definição de Nádia Bossa, que eu gosto muito, que ela fala que o psicopedagogo clínico, na verdade, está em todos os lugares. Porque uma vez que você é psicopedagogo, o seu olhar é clínico. Independente do lugar que você atue, na posição que você atue. Então, dentro da instituição, nós teremos aí o psicopedagogo no sentido de auxiliar essa escola, de mediar esse fazer e esse olhar do preventivo, do planejamento, da intervenção quando necessária. E o interventivo no sentido quando chegam as crianças já com as dificuldades e se procura a gente, né, para fazer essa avaliação e entender o porquê das dificuldades apresentadas, se elas são realmente dificuldades ou se são transtornos, enfim. E a partir dessa avaliação, ou seja, o psicopedagogo investigativo, a partir dessa avaliação, ele vai fazer o quê? Planejar justamente essa intervenção. E é nesse fazer, desculpa, que eu volto a falar sobre a complexidade da nossa atuação. Por exigir da gente, eu não sei se vocês se sentem assim, da necessidade, eu acho assim, eu não vou colocar para o psicopedagogo, uma vez profissional, responsável e competente, ele sempre vai procurar se especializar, é procurar estar se atualizando, buscando informações. Mas quando a gente pensa em todo o olhar que a gente tem que estar voltado para esse sujeito, e nas dimensões que esse sujeito apresenta, entende como tem momentos que a gente fica se pensando, meu Deus, como vou dar conta? Eu tenho que ter um olhar para os aspectos emocionais, para essa casa, para essa família, porque não adianta eu atuar aqui se eu não estiver atuando junto a essa família, junto a essa escola e junto a esse sujeito. Olha isso, quem é fulano? Fulano é muito. E eu tenho que estar atenta a esse muito desse sujeito, porque quando a queixa chega para a gente, essa queixa ela precisa ser investigada, entendida, compreendida, e eu preciso me apropriar de tudo que faz parte desse sujeito. E eu tenho que considerar só esse sujeito enquanto social, emocional, cognitivo e familiar. Eu tenho que, no todo. E aí se exige da gente o quê? Cada vez mais entender como funciona. E aí a parte biológica de como funciona. Porque eu vou atender o adolescente, eu vou atender a criança, eu vou atender o adulto, eu vou estar no campo, vou estar na escola para estar nesse acompanhamento. Enfim, olha quanta coisa a gente precisa se apropriar. E aí, nesse recorte, eu trago a necessidade da gente estar ligada a essa equipe, uma vez avaliado, uma vez encaminhado,
uma vez essa criança sendo acompanhada por outros profissionais, o quanto é necessário que a gente esteja ligado a esse outro profissional que está acompanhando também esse sujeito, que pode ser adulto, criança, adolescente, pré-escolar, essa família, de estar junto, para que junto a gente consiga, de fato, ter uma prática, né, de fato efetiva. Aí tem um livro que quando eu fiz a psicopedagogia, muito me ajudou, vou mostrar para vocês, esse aqui, ó, de Maria Lúcia Vaz. Hoje a gente fala muito, né, porque nós temos aí, tem Maria Lúcia Vaz, nós temos Visca, nós temos Sara Paim, com tantos outros que estão aí fazendo essa caminhada, né, para a gente. E esse livro aqui, quando eu estudei, principalmente na época de estágio, né, de fazer, ele me ajudou bastante. E retomando, tem uma parte dele, essa fala, que ela está no prefácio. Foi o professor Walter Vieira dos Santos que fez, e ele trouxe isso aqui. O exercício da psicopedagogia não é para quem quer, é, sobretudo, para quem pode. Quando eu li, eu fiz, opa, eu li e reli, né? Não basta o domínio teórico, já que seu exercício é metateórico e supõe, por parte do profissional, uma percepção refinadamente seletiva e crítica, mais ainda a capacidade de juntar e processar saberes na medida de cada caso, para dar conta de cada um. A isto há de se somar a sua saúde emocional, a isto há que se somar a saúde emocional do psicopedagogo, sua capacidade de transitar entre as complexas relações familiares, muitas vezes em famílias em processo de reorganização, e identificar as possíveis saídas. Quando eu li isso, eu fiz, vocês acharam forte assim como eu achei? Eu achei forte, eu voltei para aí e fiz, é verdade. Meta teórico, eu tenho que revisitar, eu tenho que construir, eu tenho que revisitar teorias, construir, eu tenho que estudar, eu tenho que entender esse sujeito. Apesar de impactante, é algo real. Para mim, não sei, foi assustador, mas depois, processando, e entra aí a mais uma vez esse olhar para a nossa responsabilidade. Tá, Dani, a psicopedagogia tem muito uma base psicanalítica, justamente até pela sua construção. Mas o nosso fazer, a cada fazer, e hoje, hoje aqui, a gente pensa, né? Como atuar? Vocês já se perguntaram sobre isso? Alguém às vezes pergunta, qual a sua linha de trabalho? Já perguntaram para você? Qual a linha de trabalho? Você trabalha, qual a sua linha? E eu digo a vocês, isso, na minha linha, eu vou lá falando. Eu não defini minha linha, eu não sabia qual era a minha linha de cara, não. Eu fui pensando sobre isso, à medida que isso foi me xingando, foi algo que... Porque eu fiz a psicopedagogia, me formei, e aí eu vi essa reflexão depois. E a gente tem uma base. Então, Nádia Bossa também fala, eu lembro de uma fala dela que ela diz assim, ela fala, o profissional ele vai atuar justamente de acordo com aquilo que ele... Também, né? Eu preciso atuar numa linha que eu acredite. E como é que eu vou definir essa linha que eu acredito? Que eu acho que seja necessário? Vai pelo seu fazer, vai pelos seus estudos. O que não pode deixar de ser... Dani, existe uma linha melhor, maior? O que não pode deixar de acontecer é a gente seguir uma linha do achismo, ou de simplesmente... A gente considera a vivência, o empirismo, considera assim. Mas a gente precisa ter ciência, porque o nosso fazer é científico, o nosso fazer tem que ser pautado na ciência. A linha que você vai atuar é justamente dentro daquilo que você acredita e também, e principalmente, do que o seu aprendente, daquele que você acompanha, daquele que você atende, precisa. Então, a gente vai... Hoje nós temos aí, eu digo, não se afaste, a gente não pode pensar, como já dito desde sempre e repito aqui, de que esse sujeito que é um ser
que ele pensa, que ele tem uma história, que ele tem uma carga genética. Olha aí, se eu vou pensar nessa dimensão, eu tenho que me apropriar desses saberes. E aí eu tenho a neurociência, hoje eu tenho que pensar. E aí a gente já começa assim, e das possibilidades de atuar. Eu posso atuar na psicopedagogia institucional, na psicopedagogia clínica, eu posso atender os pré-escolares, os escolares, adolescentes, o adulto, o idoso. Mas eu tenho que entender que cada sujeito desse aí vai ter além das questões sociais, além das questões afetivas, né? E vai ter questões aí também biológicas. Como é que está? Esse pré-escolar, o funcionamento desse cérebro, qual é? Do pré-escolar à escolar diverge. O que é que eu vou atender? Eu preciso conhecer como funciona esse sujeito na sua dimensão. E aí é que a gente vai definindo o nosso nicho de atuação. A gente vai pensando qual público que a gente quer assistir, de forma que a gente, de fato, assista, de forma que a gente tenha condição de conhecer e intervir, de forma que a gente entenda que a gente não vai atender a criança, mas tudo que está em torno. Dani, você vai resolver os problemas do mundo? Não, estou falando isso, não. Eu estou falando no sentido de estar aí, vocês entendem, estar embasada para poder fazer esse atendimento de forma, de fato, efetiva e pontual. E aí, eu já estou finalizando minha fala, né, para a gente conversar um pouco mais aqui. Dentro desse mesmo livro, você vê o que é você voltar, né? Eu voltei a ele um tempo atrás e ele veio a calhar nesse momento. E eu não tinha atentado para um texto logo de abertura dele, que ele pega o Alquimista, uma parte do Alquimista, e de Paulo Coelho, e traz. E eu não vou, eu gostaria muito, quero muito ler esse texto para vocês, mas não é para a gente esmiuçar o texto, analisar o texto, não. Eu quero ler esse texto com vocês e vou deixar esse texto para a gente, para compreensão, para uma reflexão, para que a gente pense sobre isso. Mas fala muito um pouco mais sobre aprendizagem. Vou compartilhar, eu ia só ler, mas eu achei na internet, vou compartilhar para a gente fazer leitura juntos. Tá, deixa só... Aqui, essa parte aqui. Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semi-destruído. Queria dormir mais um pouco mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho da semana passada e outra vez acordara antes do desfecho. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Ele havia reparado que assim que acordava, a maior parte dos animais também começava a despertar, como se houvesse alguma energia misteriosa unindo sua vida à vida daquelas ovelhas que há 2 anos percorriam com ele a terra em busca de água e alimento. Elas já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Refletiu um momento e ponderou que podia ser também o contrário. Talvez ele houvesse se acostumado ao horário das ovelhas. Certas ovelhas, porém, demoravam um pouco mais para levantar. O rapaz acordou uma a uma com seu cajado, chamando cada qual pelo nome. Sempre acreditaram que as ovelhas eram capazes de entender o que ele dizia.
Por isso costumava, às vezes, ler para elas trechos de livros que a haviam impressionado, ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as últimas novidades que via nas cidades por onde costumava passar. E com esse texto, trazendo para essa reflexão, eu vou deixar aqui para falar, para ver se tem alguma pontuação, Sibeli, e depois vou passar a falar para a Isabel, que vai ainda trazer mais, porque nesse fazer nós temos aí também o nosso código de ética, né? Que nos ajuda muito. Aliás, nos ajuda, não, nos direciona. Já passou a bola para mim? Não. Ou você abriu para a pergunta? Fiquei sem entender. Se tiver alguma pergunta, senão eu já passo a Não Sibeli. tem nenhuma pergunta ali. Não. Perguntaram o que é meta teórico, eu botei a resposta ali, né? Que é Pronto. de questionar, pensar sobre teorias já existentes, né? A gente estudar e trazer o que elas nos refletem. Olha, eu me metendo, não é meu dia, mas só respondi ali para agilizar, né? Para o pessoal conseguir entender a linha de pensamento. Sim. E é o que, né? O que a gente tem. A gente precisa se atualizar, mas a gente tem que entender quais são as bases teóricas da psicopedagogia, né? O que grandes autores da psicopedagogia nos trazem. Então, como falamos ontem com o Dr. Tiago sobre a educação positiva, né? Que as pessoas ou é 8 ou 80, né? E tem que ter um meio termo. A gente, de diversas teorias, a gente tem que tirar, né? Sempre o que temos de melhor, então, e questionar, né? O que já é nos passado, compreender, é isso. E o que de fato funciona, o que vai. Eu falo muito assim, por exemplo, quando a gente vai escolher, eu estou fazendo fazer uma analogia aqui mais, enfim. Quando a gente vai escolher, muitas vezes os pais perguntam a gente, qual escola eu matriculo meu filho? A família tem que escolher a escola, porque ela tem que ir, ela tem que encontrar aquilo que de fato vai ao encontro do que a família pensa, da proposta. E além, no nosso caso, o que é que de fato vai assistir essa criança? O que vai ser melhor para essa criança? Qual linha que essa criança vai ser melhor assistida? Até pelo perfil dela, porque são seres únicos. Então, tem casos que eu já encaminhei para outros profissionais, porque a linha de trabalho era mais condizente, né, pós-avaliação, para o que a criança apresentava. Então, é justamente conhecer para poder orientar, para poder fazer. Então, é com você, Bel. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, começar agradecendo, né? Agradecendo a Cibele, a Dani. Elas sabem do amor que eu tenho, do carinho que eu tenho por esse grupo e qual a concepção que eu tenho desse grupo. Mora no meu coração. Então, como mora no meu coração, para mim é uma honra estar aqui nesta semana, que foram 3 dias, eu acho, e virou uma semana, não foi isso? Foram 3 dias, virou uma semana. No próximo ano, talvez um mês. Mas, para mim, é uma grande honra. Bom, vamos falar, então, do Código de Ética. Vocês estão... Tá dando para ver a tela? Estou tentando botar aqui a apresentação. Ai, não acredito. Eu vou interromper, vou colocar de novo, porque eu não estou conseguindo colocar em apresentação. Agora foi, né? Estão vendo? Bom, então eu resolvi trazer o código de ética nas cortinas vermelhas.
Na verdade, para a gente falar do código de ética, é necessário que a gente faça uma viagem, que a gente saiba o que é mesmo código de ética. Quando foi que isso surgiu? Isso é uma invenção da psicopedagogia? Isso é uma invenção de algum psicopedagogo metido besta? Vamos, então, passar no túnel do tempo para a gente chegar lá há cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesta época, tinha um médico que se chamava Hipócrates. Ele era um médico muito responsável, muito competente, recebeu a missão, né, do seu pai, naquela época era assim, as profissões passavam de pai para filho, ele recebeu essa profissão do pai e ele também passou para os filhos dele. Ele sempre foi muito, muito comprometido com o trabalho dele, mas ele percebia ali com seus contemporâneos que o fazer da medicina estava muito apegado ao senso comum, estava embasado em crenças religiosas, na magia, no sobrenatural, nas superstições. Era isso que embasava o fazer psicopedagógico nessa época lá, psicopedagógico. Olha, na verdade não é psicopedagógico não, gente, da medicina. Na verdade, era uma ação do senso comum. E isso incomodou Hipócrates. E ele sempre discutia isso com os contemporâneos dele. E ele percebeu que a medicina precisava sair desse lugar do senso comum, precisava abandonar a ação de crenças religiosas e assumir, ele dizia, se converter a uma ciência experimental. Por conta disso, ele escreveu, até hoje, os formandos de medicina, eles fazem o juramento hipocrático, né? Que alguns dizem até que não foi escrito por ele. Ele é o pai da medicina, mas o que eu quero trazer aqui não é a história da medicina, é a história do código de ética. Por conta dessa percepção dele e da inquietação que foi movida a partir dele, de que a medicina não podia se embasar apenas no senso comum, não podia se embasar apenas no sobrenatural, nas superstições e no achado dos contemporâneos, foi aí que ele deu esse passo tão gigantesco, um passo de trazer a ciência para o fazer da medicina. Vamos tomar de novo esse túnel do tempo e voltar aqui, então, para a psicopedagogia. O que é que isso tem a ver com a psicopedagogia? O código de ética. Então, eu quero destacar lá da história de Hipócrates, que o primeiro pensamento foi sair do senso comum. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Cibele fala o tempo todo isso, né? Dani também fala, e algumas de vocês já ouvi falar muito, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a psicopedagogia não pode ser feita do senso comum. O nosso fazer psicopedagógico não pode estar embasado no achismo de cada um. E a psicopedagogia, para falar do código de ética, a gente não pode deixar de falar, Dani trouxe aí agora há pouco, que a psicopedagogia chegou ao Brasil em 1970, ou seja, ela é muito novinha, né? Ela é um bebê. A psicopedagogia aqui no Brasil é um bebê. Então, a gente não pode falar do código de ética da psicopedagogia se não falarmos do nascimento da BPP 10 anos depois da entrada da psicopedagogia aqui no Brasil. Os questionamentos dos profissionais que já estudavam, inclusive, como o Dani falou, com Jorge Visca e outros profissionais, os questionamentos deles e as inquietações que moviam em relação ao perfil do profissional psicopedagogo, trouxe a um grupo se reunir. E aí nasceu a BPP. Nasceu a BPP no estado de São Paulo,
como a BPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia de São Paulo. Então, nesse núcleo, estou dizendo assim, núcleo que nasceu, né, bem novinho, bebezinho, e aí nesse núcleo foi o grupo se fortalecendo, estudando, com que intuito? Sair do senso comum e ter uma base bem fundamentada. No primeiro momento, eles se reuniam e estudavam, mas acabou sendo muito pouco, muito pequeno. E as inquietações levaram a buscá-los, levaram a buscar os profissionais das outras regiões também, que ali tinham os profissionais de São Paulo. Mas o Brasil é tão grande, e quem tem essa percepção, quem tem essa responsabilidade, como aqueles profissionais lá em 1980 fundaram a BPP, perceberam que não podia ficar só na ação de São Paulo. Então, em 1984, eles fizeram o primeiro evento, o primeiro encontro de psicopedagogos do Brasil. E neste encontro, em 84, ou seja, bem novinhos, eles convidaram, o grupo convidou todos os estados do país. E aí, deste encontro de 84, saiu a necessidade de se encontrar a cada 2 anos. Então, o próximo seria em 1986. Foram vários psicopedagogos de várias partes do país, um encontro riquíssimo, aprendizagem, trocas, e desse encontro de 86, saiu uma inquietação dos profissionais de outros estados, de outras regiões, entendendo que eles precisavam se embasar também, que eles precisavam se fortalecer também, além daquele momento, daquele evento da BPP de 2 em 2 anos. E aí nasceu, desse encontro de 86, a necessidade de criar os núcleos, né? Os núcleos dos estados, e aí foi quando a BPP de São Paulo foi transformada em Associação Brasileira de Psicopedagogia, e nasceram os núcleos, alguns lá naquela época, e depois outros foram nascendo, e a BPP foi sendo fortalecida. Quero voltar um pouquinho lá, 400 anos antes de Cristo. A intenção do Código de Ética, naquela época, provavelmente não era esse termo que usava, mas a intenção foi tirar a medicina da ação pelo senso comum, das crenças, da magia, das superstições. E isso está acontecendo nesse caminho aí. Essa inquietação só pode surgir do coração e da cabeça de profissionais responsáveis, comprometidos, que têm uma responsabilidade com o que fazem, né? E aí, então, nasceu lá no coração da associação, nasceu o Conselho de Ética. E nesse Conselho de Ética, em 1991 e 92, porque naquela época a gestão era eleita para biênio, depois passou a ser triênio, hoje em dia é triênio, mas lá em 91, 92 era o biênio. Nessa gestão nasceu o nosso primeiro Código de Ética. Olha como o nosso Código de Ética é novo, né? Tem gente aí talvez achando que não é tão novo, mas quando a gente pensa o tempo que é necessário para que uma profissão se fortaleça, a gente fala da medicina, como eu falei aí, buscamos a história, lá de 400 anos antes de Cristo. A psicopedagogia, Dani falou agora à noite, lá na Europa, e chegou aqui no Brasil em 1970. Isso é muito pouco tempo. E por que eu estou frisando bem isso? Porque a nossa postura, a nossa forma de conduzir a nossa ação psicopedagógica é o que vai fazer a diferença para a nossa profissão sair do apenas
reconhecida, mas também regulamentada, né? E aí nasceu o Código de Ética em 91, 92. Como somos humanos e trabalhamos com aprendizagem humana, como já foi dito aqui essa noite e ontem também, pelo doutor Tiago, muito bem, como estamos o tempo todo, as nossas organizações mentais, elas nunca estão prontas. Nós aprendemos até morrer. Então, nós somos seres mutantes, né? Somos seres mutantes. Então, se somos mutantes, um código de ética não vai ser aquele mesmo por todo o tempo, toda a vida, e vai atender às necessidades da sociedade. Porque um código de ética, e esse nosso lá em 91, ele não nasceu da cabeça de uma pessoa. O código de ética nasce de uma coletividade. Além de nascer de uma coletividade, nasceu em um tempo geográfico, em um tempo físico, em um tempo político, e era o que atendia naquele momento. Em 95, 96, teve a primeira atualização do nosso código. De novo, precisamos de atualização. Agora, já na gestão do triênio de 2008 a 2010, precisamos de atualização. Que bom como estamos avançando. E eu quero frisar mais uma vez que isso aí não nasce de uma cabeça, isso nasce de uma ação social, isso nasce do coletivo, para... Tem ramificações no público e no privado. Público, falando no sentido de coletivo, e privado no sentido do individual, porque nasce do coletivo para dar base, para traçar reflexões éticas para o fazer individual, para a ação individual. Vejam como é importante isso. Veja a nossa responsabilidade. Eu quero que, se tiver de ficar uma coisa do que eu estou falando aqui essa noite, que fique isso que eu vou dizer agora. Não pensemos que a nossa ação nossa ação psicopedagógica é apenas ali no consultório, quando a gente entra e vai atender, ou na escola, ou na clínica, seja lá onde a gente for atuar. Nossa ação não é individual. A nossa ação reflete em todos os psicopedagogos, reflete inclusive na necessidade de regulamentação da nossa profissão. Não adianta dizer, isso é porque as coisas no Brasil demoram muito. Isso não... Isso aí a gente pode até botar assim de lado, eu não quero debater isso agora, mas independente de demorar ou não, para que uma sociedade perceba a necessidade de uma regulamentação de uma profissão, é necessário entender a importância dessa profissão, é necessário entender a seriedade dessa profissão, é necessário entender a forma como o profissional psicopedagogo caminha e leva a sua conduta, né? Se eu entendo isso, se eu entendo que a minha ação... Aí eu me lembro da máscara, né? Agora, nesse tempo de pandemia, use a máscara pelo outro. Você não está fazendo só por você, você está fazendo pelo outro. Então, haja com ética, seja ético pelo outro, seja ético pela regulamentação da psicopedagogia, seja ético pelo bem-estar do psicopedagogo no nosso país. Isso é responsabilidade nossa. Cris, mas acontece que eu estou lá em Arroio, lá no Arroio, lá em tal lugar, só tem 7.000 habitantes, minha cidade. Mas a tua ação também reflete. A ação de cada um que está aqui reflete no ser psicopedagógico de forma geral, de forma coletiva. A próxima atualização foi no triênio de 2011 a 2013 e a última atualização que aconteceu no triênio de 2017 a 2019 e foi assinada em 26 de outubro de 2019, ou seja, tem 2 anos, fez agora 2 anos, que nós temos o nosso código na última versão, na versão mais atualizada,
que eu penso, aí é um pensar meu, individual, que logo, logo deve ter outra atualização. Por quê? O mundo mudou. Porque de 2020 para cá, tudo é diferente. A psicopedagogia se reinventou. Nós estamos aqui por conta talvez a gente até se encontrasse num encontro da psicopedagogia, já teve, né, o desse ano, de psicopedagogos lá na ABPP, da ABPP de São Paulo, do Brasil, né, lá em São Paulo. Mas, sei lá, eu acho que eu ia passar por Cibele e não ia nem saber quem era Cibele. Talvez se eu ouvisse Dani falar, eu ia dizer assim, ela tem um sotaque, acho que é baiana, deixa eu encostar aqui. Talvez, e talvez a gente não conhecesse ninguém. Então, assim, nosso mundo, nossa forma de agir, de ver, mudou. A forma de aprender mudou. Então, nós estamos mudando também a nossa ação. Então, essa versão de 2019 é a última versão que temos, é a que temos, e eu quero frisar bastante que não adianta nada e nem tem sentido um código que seja apenas um documento. Esse código de ética não deve ser apenas um documento. Nós temos um código que é para que a gente consiga se fortalecer. Eu não sei se alguém já pensou no código de ética nesse sentido, quer dizer, eu não sei se alguém não, eu tenho certeza que muitas já pensaram, mas eu também acho que muitos não pensaram nesse sentido desse código de ética ser a nossa base para fortalecer a nossa profissão, para regulamentar a nossa profissão, para traçar o nosso perfil profissional na sociedade brasileira e fora do Brasil, né? Quantas coisas a gente exporta daqui, quantas coisas que são condutas profissionais que acontecem aqui no Brasil e outros países copiam. Nós somos, talvez, uma das mais, talvez não, somos, em relação à psicopedagogia, o país que está entre os mais novos. Nós estamos engateando, como eu disse no início, mas nós precisamos avançar. Se um bebê nasce, e aí Cibele vai falar disso e fala muito bem, já vi muitas vezes, e um bebê chegar a 2 anos de idade e ainda não tá falando nada, não está balbuciando, tem alguma coisa errada. Se o bebê tem 9 meses e ainda não consegue ficar sentadinho, né? 9 meses, 10 meses ainda não consegue ficar sentadinho, tem alguma coisa errada. Então, a nossa profissão nasceu, batalhou, tem um código de ética, está reconhecida. O próximo passo qual é? A regulamentação. Para que isso aconteça, a gente precisa viver esse código. O código não pode ser um documento de gaveta, nem um documento de computador. Então, eu quero trazer aqui só alguns tópicos. Primeiro eu vou mostrar para você... Primeiro eu vou mostrar para vocês quais são os capítulos. Nosso código tem 10 capítulos e 20 artigos. É um código pequeno, mas que foi constituído com muita responsabilidade. Nosso código fala dos princípios, da formação, do exercício das atividades psicopedagógicas, das responsabilidades, dos instrumentos, das publicações científicas, da publicidade profissional, dos honorários, da observância e cumprimento desse código de ética e das disposições gerais. Isso é o que trata o nosso código. Eu já ouvi profissional que fez parte desse comitê dizendo do como pensaram cada palavra ali colocada. Isso não é uma coisa de chegar... Deixa eu pegar aqui um modelo no Google, vou pegar aqui um modelo e vou
eu vou mudar aqui as coisas que precisam para ser mais condizente com a profissão psicopedagoga. Só que não é assim. É muito bem pensado, é muito bem estudado. É claro que foi visto o ECA, foi visto o Código Civil, tem o setor jurídico que avaliou. Então, é um documento que não precisa, não deve, não pode ser só um documento. Tem que ser uma vivência, tem que traçar a nossa reflexão ética. Eu vou destacar aqui só alguns tópicos desse código. O capítulo 9 fala da observância e cumprimento do Código de Ética do psicopedagogo. O artigo 16 diz: cabe ao psicopedagogo cumprir este Código de Ética. O psicopedagogo tem que cumprir esse Código de Ética. E em um parágrafo único ele diz: constitui inobservância ética utilizar títulos acadêmicos ou de especialista que não possua, permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas psicopedagógicas, fazer falsas declarações sobre quaisquer situação da prática psicopedagógica, encaminhar ou desviar por qualquer meio atendimento para si. Até aqui, esses que eu li, esses 3 aí acima, pode até dizer assim, isso é muito difícil de acontecer. Não é tão difícil porque eu já vi em situações assim, em escola, não tem uma psicopedagoga, vamos botar fulaninha aqui no lugar que ela pode fazer o papel, né? E tem coisas assim. Mas esse aqui, eu quero destacar, encaminhar ou desviar por qualquer meio atendimento para si. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vivi isso alguns anos, agora não estou mais em escola, mas quantas crianças eu precisei encaminhar para uma psicopedagoga, para um psicopedagogo, e a família muitas vezes dizia, eu quero você, porque você já está aqui, você já conhece as dificuldades, você sabe como é que fulaninho está, mas não tinha condição, eu não podia, o meu código não permite uma coisa dessa. Eu não posso encaminhar, aí não é nem, é isso aí, desviar um atendimento para mim. Além de outras coisas, né? Mas o principal é isso aí. No atendimento também, eu acredito que não seria produtivo, porque em qualquer lugar que essa criança me visse, ela ia me ver como a escola, né? Eu representava a escola para ela, então não ia ser efetivo, não ia ser muito bom. Mas a gente precisa pensar nisso aí, no nosso dia a dia. Encaminhar ou desviar por qualquer meio atendimentos para si. Receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços pedagógicos que não tenha efetivamente realizado. Assinar qualquer procedimento psicopedagógico realizado por terceiros ou solicitar que outros profissionais assinem seus procedimentos. Alguns podem estar pensando, isso não existe. Existe. Eu já fui convidada, e Cibele também já passou por isso. Eu fiquei um tempo fazendo um trabalho, era um trabalho pontual, eu não era funcionária da Secretaria de Educação, mas eu fui fazer um trabalho e quando eu cheguei lá tinha um monte de documento que já tinham separado para que eu assinasse. Só que era de ações de quem já passou e isso é antiético. E isso está no nosso Código de Ética. Então, esse aqui é um capítulo. Eu quero colocar também mais 3 coisinhas que eu acho muito importantes. Isso que eu estou colocando, que eu chamei a atenção hoje, nesse momento aqui, gente, não é o que é mais importante no código. O código ele é importante do 1º ao último capítulo, do 1º ao 10º capítulo, do 1º ao 20º artigo. Mas eu estou destacando... Eu destaquei o capítulo 9, porque é da necessidade de seguirmos o código, e eu quero destacar também algo que está lá no capítulo 4, que é
manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem da aprendizagem humana. Isso não é uma escolha, isso não é porque Cibele gosta de estudar, quer que todo mundo estude. Ah, porque Cibele ganha dinheiro fazendo curso, então ela quer que todo mundo estude. A Dani também, Dani é CDF, ela gosta muito de estudar, mas eu não sou muito assim, não, eu nunca gostei muito de estudar, então muda de profissão. Por quê? A gente diz até assim, né? Eu acho que na casa de... Toda mãe já deve ter dito ao filho, qualquer profissão hoje em dia tem que estudar o tempo todo, mas quem trabalha com aprendizagem tem a obrigação. No capítulo 4 inicia assim: são deveres do psicopedagogo. É dever, é obrigação do psicopedagogo se manter atualizado. Como é que ele vai atuar se ele não está atualizado? A neurociência está todo dia trazendo coisa nova aí, está todo dia trazendo coisa nova. Como é que a gente não vai fazer uso do que temos aí para atender, para avaliar, para intervir com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, que as meninas depois vão falar muito bem, eu tenho certeza. Então, manter-se atualizado é uma obrigação do psicopedagogo. Um outro aspecto que não é falácia, que não é coisa de quem quer ganhar dinheiro, que não é coisa que está na moda, mas é uma obrigação, tá lá. São deveres do psicopedagogo submeter-se à supervisão psicopedagógica. Então, é dever também. Como eu já falei, né, de uma criança, de um bebê que nasce, pense num bebê quando ele está engateando, aí começa a levantar e começa a dar aqueles primeiros passinhos segurando em alguma coisa. Depois dá 1, 2 passinhos e cai, ou senta e cai ali. Aí a mãe, ou o responsável, o adulto que tiver com essa criança, agora já posso deixar, andou. Deu 2 passinhos, andou. Só que 2 passinhos não é caminhar, não é andar, não é caminhar, não é fazer um trajeto. Dar 2 passinhos com insegurança e cair, não quer dizer que ele pode ficar sozinho e caminhar. Por que que a gente acha que quando sai da pós-graduação ou da graduação, a gente vai dar esses 2 passinhos, já posso porque eu tenho meu canudinho? Não é desse jeito, né? E o código está expressando como dever do psicopedagogo. Porque o psicopedagogo é mais experiente, que já tenha uma caminhada maior, e que vai segurar na mão ali para que até que esses passinhos fiquem mais seguros. E eu vou dizer uma coisa, até quando esses passinhos estão seguros, algumas vezes a gente precisa discutir casos, algumas vezes a gente chega uma coisa nova e a gente precisa ver o que é que tem aí, como é isso aí, que eu não sei. Eu já fiz supervisão com Cibele, eu tenho mais anos de atuação do que Cibele. Não posso fazer? Posso fazer e vou fazer quantas vezes for necessário. Cibele está mais atualizada numa área da neurociência, de alguns testes. Fui lá e discuti com Cibele e saí aí dando os meus passinhos mais firmes. Isso, a gente não vai nunca estar pronto. Porque se trabalhamos com seres humanos, o ser humano não está pronto. Se trabalhamos com aprendizagem, aprendemos até morrer. Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa de supervisão. E uma terceira coisa que também está como dever é o processo terapêutico e pessoal. Isso também está como uma obrigação. Aí eu posso dizer assim, né? É obrigação me atualizar, é obrigação buscar supervisão e é obrigação também me cuidar. Qual é a segurança que eu vou ter para caminhar com aquela família? Nós recebemos o percentual maior, e eu acredito que seja com todos aí, eu estou falando da minha realidade, mas eu acredito que seja da maioria, o percentual maior que chega no nosso consultório é de famílias adoecidas. Quando eu estava também na escola, ainda tinha umas que não estava tanto assim, mas o que chega no consultório, um grande percentual,
Sibeli está concordando, que bom, é de famílias adoecidas. Se a gente não tiver com estrutura técnica, científica, com alguém para pegar na nossa mão e nos ajudar, e emocional, como é que a gente faz com essa família? Como é que a gente faz com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto? A gente precisa ter estrutura técnica e emocional. Então, esses 3 aqui eu destaquei, porque às vezes eu já ouvi, infelizmente, pessoas saindo da pós-graduação, não por maldade, não por... É uma falta de um conhecimento mesmo, de não entender a importância de uma supervisão, de não entender a importância de uma terapia para o nosso fazer psicopedagógico. Mas se o código de ética está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, eu costumo dizer que o psicopedagogo não é apenas uma profissão. Qual é a tua profissão, psicopedagoga? Não é só a profissão, é um jeito de ser, é um jeito de viver. Eu sou psicopedagoga, seja lá no consultório, seja lá na escola, seja lá no supermercado, eu sou uma psicopedagoga. Seja lavando banheiro em casa, eu sou uma psicopedagoga. Então, eu tenho que me cuidar, nós temos que nos cuidar. A nossa profissão é linda demais, a nossa missão é grandiosa, mas a gente não pode romantizar. Se tem alguém aqui nessa noite que não viu essa dimensão ou não se encaixa nessa dimensão, se alguém não se encaixa nisso aí, não é assim que eu quero caminhar, é melhor pensar em outra profissão, porque o que a psicopedagogia exige de nós é isso. E a nossa conduta tem que ser embasada em muita responsabilidade, tem que ser embasada em muito compromisso, competência, idoneidade, e assim nós vamos caminhando, fazendo a psicopedagogia ser fortalecida, e daqui a pouco, num dos próximos encontros aí do Grupo Conexão, na verdade não é só Conexão, né? É maior, mas nasceu da Conexão, num outro encontro de psicopedagogos, a gente esteja falando e festejando a nossa profissão agora é regulamentada. E não vai parar por aí, porque a gente vai continuar. Então, eu quero encerrar minha fala nessa noite, desejando a vocês um feliz dia do psicopedagogo, parabéns ao psicopedagogo, à psicopedagoga, parabéns a Cibele, que leva esse grupo com tanta maestria, parabéns a cada um de vocês, que além de trabalhar, chegar correndo, pegar um trânsito, chegar correndo aqui em casa, aí chega 15 para 8, 8 horas eu estou lá, algumas não conseguem nem 8, um pouquinho depois, mas está, porque estamos interessados em aprender, né? Então, eu tenho certeza que esse grupo, eu não tenho dúvida nenhuma que esse grupo é um grupo de escolhidas. E escolhido, agora tem homens, né? Escolhidos. Então, desejo um feliz dia e parabéns no dia do psicopedagogo e todos os dias. E agradecer mais uma vez. Se alguém que tiver algum questionamento, alguma contribuição. Eu coloquei, mas nem sei, viu, Cibele? Eu falei, abri, mas nem sei se tem tempo para isso. Tem sim, se quiserem colocar algum questionamento, assim. Eu sei que no início, quando a gente está começando a nossa profissão, a gente às vezes não pensa na grandeza que ela representa, na dimensão que a nossa profissão se encontra, né, para a sociedade. E a gente vai percebendo isso conforme a nossa caminhada, né? A gente vai aprendendo na nossa caminhada. E eu acho que por isso a importância desses grupos. Ontem não gravou, né, o meu início, mas eu fico pensando que a questão, a Bel não estava aqui ontem quando eu comecei a falar. A Isabel não pegou a minha fala, ela chegou depois.
E hoje ela falou um monte de coisa que eu falei ontem, né? Porque a gente já está numa conexão, a gente vem estudando juntas, né? Desde o início da pandemia. Então, a gente tem uma conexão muito grande. E ela foi falando várias coisas e eu fui concordando, né? Em várias situações, assim, sobre o código de ética, sobre a grandiosidade e a responsabilidade que é a nossa atuação. E, principalmente, porque a gente trabalha com o ser humano. Então, a gente tem que pensar que a psicopedagogia não é bico. A psicopedagogia é uma profissão linda e que exige muita responsabilidade de quem está disposto a fazê-la, né? Então, eu fiquei, assim, muito feliz de ouvir a tua fala. São coisas que a gente pensa e que a gente vivencia, né, ao longo da nossa profissão, e a gente vai amadurecendo e aprendendo sempre, porque realmente a gente não para de estudar nunca. A Ana pediu para tu compartilhar de novo a cortininha ali, acho que para eles querem... Podia fazer vocês podiam tudo filmar, né, para botar no Instagram, nos marcar lá para a gente compartilhar. É para A se última, sentir. a última. A última Do lá, que parabéns. vai abrindo, né? Vamos fazer Olha, Sibeli, tem uma coisa aqui agora de surpresa por final, combinado há pouco com o Bel, porque hoje, para conversar, a gente ficou brincando de gato e rato, para a gente se encontrar nessa parte. Foi verdade. E a gente vai fazer essa aqui, gente? Na última, Bel. Peraí que a gente vai fazer. Essa foi a última. É antes de abrir a cortina toda, né? A gente quer fazer a cortininha. A gente quer fazer um bumerangue. Vamos lá, várias vezes até sair o bumerangue. De novo? Toma. Mais uma vez que eu não consegui. Enquanto isso, a surpresa é que a gente vai sortear um livro. Só que como a gente não imprimiu, né, Sibeli? Os nomes são 200 e tantos inscritos, né, gente? Eu e Bel vamos sortear hoje um livro. Pronto? Pronto. O sorteio, Sibeli, vai ser diferente. A gente vai fazer uma pergunta... de última hora. Viu, Sibeli? Vai ter uma pergunta... Quem responder a primeira pergunta leva o livro. Eu pensei nesse aqui, porque foi super indicado esse aqui, Estudos de Caso em Psicopedagogia. Sim, foi até uma colega que falou o ano passado no encontro também, não foi? Foi. Então tá, vou lançar a pergunta. Quem responder primeiro leva o livro. Peraí, deixa eu abrir o chat para responder. Peraí, que eu posso participar? A pergunta, posso fazer? Pode. A pergunta é: quantos capítulos tem o Código de Ética do Psicopedagogo? Fácil. Gente, o pessoal é rápido. Quem foi primeiro? José Rodolfo foi primeiro. Aê, José Rodolfo. Foi rápido. Muito, pronto. Passa seu endereço certinho. José Rodolfo foi o primeiro. Rodolfo, passa seu endereço direitinho. Se você puder passar no Instagram, pelo direct, por favor. Gostei dessa ideia, hein? A gente pode fazer mais sorteios. Não é? Com Concordo. quiz, faz o quiz, o primeiro a responder ganha. Gostei. Bel, teu Instagram é Isabel, eu botei lá em cima, mas vou repetir, é Isabel Cris. Isabel Cris Psico, com Z, Isabel com Z. Tá. Isabel Cris Psico. Da Dani, Daniela Hora, underline, PP? É underline, né? Tem. Às vezes nem eu lembro, porque eu mudei.
@PP. Vou botar o meu, né? Amanhã eu tô aqui, amanhã. E o meu. Gente, muito obrigada, né? Mais uma vez. Foi ótima a nossa noite. Amanhã nós estaremos aqui com a Rosana. A Rosana vai estar falando. A Rosana é psicopedagoga clínica e institucional. Ela trabalha nas duas abordagens. E ela vai estar aqui falando um pouquinho sobre a atuação do psicopedagogo institucional, que às vezes, né, são perguntas que eu recebo recorrente, né? O que faz um psicopedagogo institucional? Qual é a diferença? Me chamaram na escola, mas eu estou fazendo um trabalho clínico dentro da escola, né? Querem que eu faça? Então, a Rosana vai estar aqui com a gente falando sobre esse trabalho, e eu vou falar sobre a atuação do psicopedagogo lá com crianças de 0 a 6 anos, lá da primeira infância, tá? Então, a gente vai separar. Amanhã vamos estar a Rosana e eu aqui com vocês. Esperamos vocês, né? As meninas também vão estar aqui novamente. Esperamos todos vocês. Boa noite. Quem tirou Boa foto noite, lá, quiser nos marcar lá no Instagram, a gente reposta. Boa noite. Boa noite, obrigada, meninas. Obrigada.